Meu irmão ou minha irmã, fala aí. Não converse comigo no culto, porque Deus vai falar comigo. Então não atrapalhe Deus falar comigo. Responde amém? Glória a Deus. Pode gravar aí. Irmãos, eu já falei aqui, e eu vou voltar a falar. Eu tenho, cada dia que eu tenho buscado mais aprender do Senhor, cada dia mais que eu tenho tentado entender o Senhor, eu fico mais confuso, porque é muito grande a obra de Deus. Ela não consegue entrar na minha mente. Eu não consigo entender os benefícios, o amor. Eu não consigo entender a paixão que esse Deus tem por nós. Eu não consigo entender o trabalhar de Deus nem na minha vida. Nós temos viajado, nós temos estudado aqui, nós temos estudado em vários lugares a palavra de Deus, e temos tido riqueza na palavra de Deus, mas tem coisa, irmãos, que eu vou falar para você, eu ainda não entendo. E eu falando com Deus, falei: Senhor, eu não quero entender, eu quero obedecer. Eu quero aprender para obedecer. Eu não entendo como o Senhor age, mas eu sei que o resultado final é o melhor. Então eu quero obedecer, não entendendo os passos que o Senhor dá na minha vida e na vida da igreja. Quando Deus começa a trabalhar com alguém, e para você que vai ministrar na célula, o tema dessa ministração, ela está como identidade. E o segundo tema, quem você é, Penina ou Ana? É um título e um subtítulo. Deus, quando Ele tem um propósito, e Ele tem um propósito com a sua vida, e Ele quer algo para você. Hoje eu recebi ali uma mensagem daquele cirurgião plástico, o médico mais famoso do mundo. Eu creio que vocês que não assistiram, está lá no WhatsApp. Aquele médico, ele é cristão, é um homem de Deus. Ele declara e ele chora. Ele é o médico mais famoso, o médico mais rico do mundo. Ele é brasileiro, trabalha nos Estados Unidos. Ele dizendo que ele perdeu o tempo dele, porque Deus havia o chamado para o ministério e ele foi buscar dinheiro, fama. Ele faz ali uma declaração e ele fala: pelo amor de Deus, não erre como eu, ou seja, não faça como eu, que deveria ter aceito o chamado de Deus, e hoje eu vejo os meus irmãos lá em cima e eu ainda aqui embaixo. Billy Graham um dia foi convidado a ser presidente dos Estados Unidos, candidato a presidente dos Estados Unidos por um partido mais forte, porque numa pesquisa colocaram o nome dele e mais 5 candidatos, e o nome dele sozinho era mais do que todos os outros candidatos. Então foram para cima dele e o convidaram para ser presidente dos Estados Unidos, e Billy Graham, pastor, ele disse assim: não posso me rebaixar de cargo. Eu sou servo do Senhor, filho do Senhor e embaixador aqui na terra. Não aceito. Mas a maioria não vê assim. E quando Deus chama, é interessante que mesmo nós não entendendo, Deus tem um propósito com alguém, e Ele começa a segurar o propósito que Ele tem na vida da pessoa, para que essa pessoa, cada dia mais, ela com intensidade, busque mais a Deus, para que a hora que Deus o entregue
nas mãos o propósito que Ele tem, Ele entregue o melhor. Quando Deus, Ele olha, Ele precisa de algo, Ele olha para alguém e Ele escolhe aquele alguém. Irmão, não fuja do chamado de Deus, mesmo que a tua situação estiver ruim, mesmo que você está buscando não está vindo, mesmo que você está querendo não está recebendo, mesmo que você olhe para aquele que não busque e ele está recebendo, não olhe para aquele que está recebendo e que não busque, mas continue buscando, porque quando Deus tem um propósito com alguém, realmente Ele segura, para que na intensidade do teu amor e busca, Ele te dá o melhor daquilo que você está buscando nele. Às vezes nós não entendemos, e quando Deus projeta algo na vida de alguém, Ele leva adiante até o fim. Quem desiste é o homem, Deus não desiste. Muitas vezes nós temos achado que nós não somos ninguém, e lá no congresso, um homem lá fez ali uma ilustração que eu achei muito pertinente a esta ministração. Ele pede uma corrente de ouro para uma mulher, e ele pega aquela corrente de ouro e ele pergunta para a mulher: é ouro? Ela diz: é ouro. Aí ele pergunta para nós: se eu pegar essa corrente de ouro, desse ouro, mergulhar na lama, ele deixa de ser ouro? Ele deixa, irmãos? Não, porque é ouro, e a essência daquilo que é não se muda. Assim somos nós, irmãos. Você é um ouro na mão de Deus. Se colocar na lama e tirar, vai ficar sujo, mas não deixa de ser ouro na mão de Deus. Continua sendo o mesmo ouro, valioso. Volta para a água, que é vida. Tira da água limpo, é o ouro novamente. Voltou para a lama, sujou. Tirou da lama, sujo. Colocou na água, que é vida, está limpo, é ouro. Mas na lama ou na água, não deixa de ser ouro. E às vezes achamos que não somos ninguém, não podemos nada, não fazemos nada. Não. Irmãos, você é um ouro nas mãos do Senhor, não vai deixar de ser ouro nas mãos do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 1, lá no Antigo Testamento, logo no início. Você vai, se eu não me engano, acho que o 7º livro da Bíblia, Samuel. 1 Samuel, fica antes de 2 Samuel, facilitou aí, né? 8º livro, depois tem Josué, Juízes, 9º livro, Ruth, Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. E eu perguntei para você, ou seja, vou perguntar para você o tema que nós temos. Quem você é? Você é Ana ou você é Penina? Todos encontraram? O texto da palavra de Deus diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu, que é da tribo de Efraim. Esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, está em primeiro lugar, e a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem à cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor, ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Quem que cerrou a madre de Ana? Quem, irmão, cerrou a madre de Ana? Versículo 6: e a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava
por isso chorava e não comia, ou seja, jejuava. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, não sou eu melhor do que Penina tem, do que tudo que ela tem, do que os filhos dela, do que ela, e não te trato melhor do que todos esses filhos e do que Penina? Na realidade, sabe o que Elcana estava falando para ela, se fosse nos dias de hoje? Ana, o que te falta, mulher? Eu te dou tudo. O que você precisa, você tem. Eu declaro que eu te amo mais do que Penina. Eu te dou uma porção melhor do que Penina. Os textos da Bíblia diz que ela ali ofertava 3 bois cevados cada vez que ela ia. Esse homem era um homem de posse. Mas Ana não tinha filhos. O sonho dela era ter um filho. Penina tinha vários filhos. Todas as vezes que você buscar o propósito do Senhor, Deus vai levantar uma Penina na sua vida. É aquela que já tem, é aquele que já tem e vai zombar daquilo que você não tem, e não vai trabalhar, não vai fazer nada por Deus, e vai mostrar o que tem e dizer para você que você não tem. Mas sempre quando Deus dá a Ana ou a sua vida muito melhor do que Penina tem. O que no versículo 8, o que Elcana está dizendo ali para Ana: Ana, o que está te faltando, minha filha? Eu te dou tudo. Se você quer uma bolsa da Vitor Hugo, eu te dou. Se você quer uma Carme Steffes, eu te dou. Eu te dou aquele remédiozinho que os chineses inventaram, aquele cartão de crédito. Você vai ali no shopping, você compra o que você quiser, você faz o que você quiser. Eu te dou tudo o que você precisa, mulher. Não está aqui, mas quando eu estava lendo esse texto, Deus mostrou a situação deles para mim. Ana dizia a Elcana: essas coisas quem pede é Penina, eu não preciso disso. Coisas da terra quem gosta é Penina, eu quero o propósito de Deus. Ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos, e eu coloquei no meu coração, e eu vou gerar um filho, e esse filho é propósito de Deus. Eu não abro mão, eu não quero essas coisas. Coisas terrenas quem busca é Penina. Dá para Penina, para mim não precisa. Irmãos, olha que coisa interessante. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de uma mulher, e de uma mulher que fosse justa, e de uma mulher que realmente entrasse no propósito. E essa mulher se coloca na posição ali, e entra, e está no propósito ali com Deus. Senhor, eu estou aqui, eu quero esse propósito para mim, me usa. Mas o que eu não entendo, o que eu disse no início, é que por que Deus não entregou? Por que essa mulher não engravidou? Não são coisas que batem na mente e fica ali na mente perguntando: por que essas coisas? E o detalhe é que essa mulher não nasceu estéril, o Senhor a fez estéril. Está aqui no texto, está aqui na Bíblia. O Senhor foi quem a cerrou a madre. Agora, olha um detalhe. Irmãos, isso é de Deus. Isso é de Deus. Tem que ser Ana para fazer um negócio desse. Ela ora e fala: Senhor, eu quero entrar nesse propósito. Eu quero esse filho. Eu quero muito esse filho. Agora o Senhor vai me dar o filho. Vou amamentar e cuidar desse menino. E a hora que ele desmamar, eu entrego ele ao Senhor. Eu entrego lá o sacerdote para criar ele diante do seu altar, dos seus estatutos. Agora, quem que é o sacerdote? Eli. Eli, quando vê essa mulher orando, a tem por embriagada.
Eli era um homem que não era de oração, não tinha intimidade com Deus, mas estava na posição de sacerdote. Era para ele que ela ia entregar o filho. Agora, você que é mãe, mãe sabe o que eu vou falar. Pai não. Pai sabe meia boca. Mãe sabe. Você cria um filho, está ali no ventre, amamenta. A hora que a criança desmamou, começa a andar, você vai entregar para o sacerdote, um sacerdote igual Eli? Ela entregou. Era o melhor dela, era tudo que ela sonhava, e era tudo que ela tinha. Ela vai e leva para o sacerdote, e entrega para um homem chamado Eli. Lê a história, vai ver quem que é Eli. E ela sabia quem que era Eli. E quando Eli confronta e diz para ela lá no templo: mulher, para de beber, ela não fala nada. Meu Senhor, eu não bebo vinho, nem bebida forte, eu estou atribulada pedindo ao Senhor. Mas o detalhe também está aqui. Ela honrou esse homem, não confrontando ele. E ele libera uma palavra: seja feito conforme a sua petição. Ela sai dali, engravida desse menino chamado Samuel. Aí eu te pergunto, Penina tinha 10 filhos, Lurdinha? 10. Penina e Elcana. Acha outro livro que fala da história deles. Procura um outro livro onde alguém prega sobre Penina, sobre Elcana. Acha um nome aqui de um dos filhos de Penina. Mostra aqui para mim na Bíblia. Só um, tinha 10, só um. Agora sabe quem que é Samuel? O filho da promessa. Foi o homem que foi escolhido para ungir aquele que o povo dizia para Jesus: Jesus, filho de Davi. Foi quem ensinou Davi, foi quem ungiu Davi, foi quem doutrinou Davi, foi quem conversou com Davi, foi quem orou por Davi, foi quem ali, no meio dos melhores, dos mais bonitos, dos mais altos, dos mais fortes, diante de Deus diz: esse é o rei, Samuel. E às vezes, no meio da caminhada, o que nós fazemos? Ah, Senhor, o Senhor não vai dar não. Eu já pedi ontem, eu já pedi antes de ontem, eu já pedi o ano passado, eu já pedi o ano retrasado, eu já pedi tanto e o Senhor não me deu, vou desistir. Se ela tivesse desistido, e a Bíblia fala que de ano em ano ela descia e ela ofertava. E eu quero falar um negócio para você: todas as vezes que você oferta, e que você oferta algo que te custa, você pediu, a Bíblia diz que Deus dá. A Bíblia fala que há um grande poder na oferta. Agora, por que Deus segurou? Porque Deus queria intensidade no pedido, Deus queria arrojo no pedido. E essa mulher, cada dia ela pedia mais, cada dia com mais intensidade, a ponto de Deus chegar e falar assim: chegou no pedido que eu queria, você vai ter o filho que eu sonhei que você tivesse, Samuel. Samuel, o melhor da história em que ele viveu. Não tem nenhum profeta ali igual ele, não tem. Mas irmãos, às vezes nós queremos ser como Penina. E Deus mostrando para mim lá no hotel, enquanto o pessoal foi tomar sauna, eu comecei a ler e comecei a estudar sobre Penina e sobre Ana. Já li, já preguei esse texto várias vezes, mas Deus me mostrou algo sobrenatural. Sabe o porquê que a igreja não está vivendo o melhor? Porque a igreja vive como Penina. Além de ter, não quer que os outros tenham. Além de ter, zomba daqueles que não têm. E querem ser melhor do que aqueles que Deus escolheu. A igreja está cheio de pessoas que, em vez de esperar, lutar, buscar e confiar, desiste. Penina. São poucos aqueles que, como Ana, vive uma vida de busca, uma vida de intensidade,
e uma vida de cara limpa diante do Senhor. E Deus começou a mostrar para mim. Sabe por que a igreja parou de crescer? Vou te mostrar. Vou te mostrar. E Deus começou a falar. Abre lá em Êxodo 34, versículo 29. Não tem vergonha não, irmão. Vou mostrar e você vai se encaixar junto comigo. Não corre não. Êxodo 34. Segundo livro da Bíblia. Versículo 29. Êxodo 34, versículo 29. Como que está o título aí desse, acima do 29? O rosto de Moisés resplandece. Olha o texto. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, ou do testamento, ou ali da lei. Quando desceu do monte, Moisés não sabia, fala para o teu irmão aí do outro lado, Moisés não sabia, que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com Deus, ou depois que falara com ele. Irmãos, vou contar a história para você aqui, mas antes de contar essa história, abre lá em 2 Coríntios 3, 13. 2 Coríntios 3, 13. Vai lá. 2 Coríntios, fica depois de 1 Coríntios. 3, 13. E não todos abriram, amém? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Voltando lá no texto de Êxodo, diz assim, que o rosto de Moisés brilhava, era como uma luz. E Moisés, quando chega diante do povo, o povo começa a fazer assim, tapar os olhos para que não olhe para o rosto de Moisés, porque Moisés havia falado com Deus face a face, e quando ele fala com Deus face a face, o rosto dele fica brilhando, de tal forma como se fosse uma lâmpada dessa brilhando no rosto dele. Mas Moisés não sabia. Moisés desce, desculpa, irmão. Moisés desce, e quando ele encontra com as pessoas, passado algum tempo, ele começa a perguntar por que as pessoas olham para ele, ou seja, não encaram ele de frente. Aí eles dizem, porque o teu rosto brilha a ponto de nós termos medo de você. O brilho não era de Moisés, o brilho era do Senhor. Então Moisés vai e fala com o Senhor dá a ele ali a tábua do testemunho, ele desce, e quando ele desce as pessoas não conseguem ver, ele está brilhando, um brilho que não é dele, um brilho que é do Senhor. Aí passado o tempo, o brilho foi indo embora, porque quanto tempo você sai da presença de Deus, o brilho sai da sua vida, sai da minha vida, e o rosto dele não brilhava mais. O que Moisés fez? Colocou ali um véu no rosto dele, fez ali uma gambiarra, amarrou ali um lencinho e colocou um véu no rosto dele, para que não iluminasse tanto e para que as pessoas chegassem perto dele. O que esse texto falou comigo? O Senhor dizendo para mim, olha, fala para aquele povo, que existe muitas pessoas no meio desse povo, inclusive quem está no altar, e esse inclusive sou eu, que muitas vezes vocês têm querido colocar um véu no rosto para esconder a verdadeira situação em que você vive, a situação em que você está. Você não demonstra quem você é igual aqui Moisés, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim. Para o fim, tinha um tempo, para o fim daquilo que é transitório.
Ou seja, uma pregação que rebenta. Não, se eu pregar o negócio acontece, se eu orar o negócio acontece, mas nem sempre está do jeito que é. O brilho já não está mais, porque o brilho não é meu, o brilho não é seu, o brilho é do Senhor, para aquele que busca o Senhor. E muitas vezes queremos mascarar. Estamos falidos e não queremos mostrar a situação da nossa situação financeira. Queremos encobrir aquilo que vivemos para que os outros olhem uma situação que não é verdadeira. Isso é colocar um véu diante do rosto. Está doente, mas não mostra que está doente. Está magoado, mas não mostra que está magoado. Está ferido e mostra um santo, uma santa que não é. Véu no rosto. Como que uma igreja vai crescer? Uma igreja doente, com véu no rosto. Qual que é o véu? Uma posição que não é, que busca e mascara, mas não existe. Seja o que você é, e assim você agrada o coração de Deus. E aquela ilustração que eu falei, você não vai deixar de ser ouro por você falar quem você é. Você não vai deixar de ser ouro por contar a situação que você vive. Irmãos, às vezes eu recebo, igual eu recebi hoje de manhã, e tenho recebido algumas pessoas para falar comigo, e vem e fala: pastor, me perdoa, a minha situação está assim. Hã? Eu estou vivendo assim. Meu coração, irmãos, se alegra na verdade que estou ouvindo, e não na máscara que eu via. Aí eu posso orientar baseado nas coisas de Deus. Mas a maioria das orientações que nós vamos dar é em meio à máscara, é em meio à situação que não existe, é em meio às coisas que não são verdadeiras. Agora, quando é colocado limpo, claro, é fácil. É igual, irmãos, o texto em Levítico, que também eu já ministrei aqui, aonde aparece o sacerdote dizendo ali, e ele fala: se você tiver uma pústula, ou uma ferida, uma mancha no braço, você é imundo. Se você tiver uma mancha na perna, você é imundo. Se tiver uma mancha no cabelo, você é imundo. Se você tiver uma mancha, falando ali de lepra, na perna, nas costas, é imundo. Porém, se você tiver todo leproso, você é limpo. Ele está dizendo: agora não tem mais como esconder. Agora eu te conheço, então você é limpo. Enquanto você esconde, você é impuro. A hora que você mostra, você é limpo. O livro de 2 Crônicas fala sobre Roboão. 2 Crônicas 12, 9. 2 Crônicas, não precisa abrir não, só anota aí, você que vai para a célula. 2 Crônicas 12, 9. Fala de um rei chamado Roboão. E esse rei, ele tinha 41 anos quando ele foi reinar em Israel. E aí, ele era ele era neto de Davi, e filho, meu Deus, fugiu o nome do rei, Salomão, filho de Salomão. Ele era filho de Salomão, neto de Davi. E esse Roboão vai reinar. E quando ele vai reinar, antes dele assumir, o pai dele orienta: olha, filho, você busque conselho com os sábios. Foi assim que eu fiz a vida inteira. E aí, quando ele vai tomar conselho com os sábios dizem assim: olha, teu pai conquistou o mundo inteiro, mas ainda ele foi muito pesado para o povo. Ser mais leve, que você vai conquistar todos os reinos. E aí o que ele faz? Roboão, 41 anos, novo, vai procurar conselho com os jovens. E os jovens falam assim: não, que a mão do teu pai seja para você como um dedo, pesa sobre esse povo. E ele escolhe então o conselho dos jovens.
e não o conselho dos sábios idosos que tinham ali, que tinham vivido com o pai dele e com o avô. As pessoas pensam que Salomão foi o homem mais sábio da história. Ele se tornou sábio. Sabe por quê, irmãos? Deus deu a ele, se eu não me engano, acho que 20 sábios. Todas as questões ele colocava diante dos sábios, os sábios davam a ele ali a decisão. Ele ia lá e tomava a decisão. Uma delas, daquelas duas mulheres, uma dizia: é meu filho, a outra: não é meu. Não é meu filho, a outra: não é meu. O dela morreu, ela quer tomar o meu. Aí Salomão leva lá e ele traz a decisão. Ele chega e diz assim: então tá bom, tem uma decisão. Eu vou cortar a criança no meio, você leva metade, você leva metade. Aqui não era a mãe, falou assim: tá certo. A outra falou: não, pelo amor de Deus, não mata meu filho não, dá para ela. Salomão fala assim: então pega que o filho é seu. Isso ele consultou os sábios. Só que Roboão não quis consultar os sábios. E aí, um rei do Egito, chamado Sisaque, vem e ataca Jerusalém, e rouba todos os ouros, todos os utensílios, os copos, os pratos, talheres, tudo que tinha de ouro. Toda a riqueza de Salomão, que Salomão tinha recebido, Sisaque vem e rouba. Naquela época, o texto da palavra fala que a glória de Salomão era que pessoas vinham de outros reis, de outros lugares, distante, e vinham em caravana para ver aquilo que ele tinha, que ele possuía, e a sabedoria dele. Então ele recebia muitas visitas, ele recebia muitos reis que vinham fazer acordo com Salomão por causa da riqueza que ele tinha, por causa do ouro que ele tinha, por causa da beleza do palácio. Aí vem Sisaque, entra ali e rouba tudo que ele tinha. Roboão, esperto, manda fazer tudo de bronze e manda polir para ficar parecido com ouro. Aí Deus me leva lá, Penina e Ana. Penina é bronze polido, Ana é ouro. Roboão, ele vai polir ali o bronze do silêncio. Ele vai polir o bronze para enganar os reis, porque ele queria continuar com a fama do pai. Ele queria continuar sendo aquilo que ele já não era mais. Ele perdeu a glória, ele perdeu a riqueza, ele perdeu tudo que ele tinha de bonito que o pai dele conquistou em toda a época do reinado do pai dele. Mas aí eu não posso perder a pose. Eu tenho que continuar sendo aquele querido, aquele que todo mundo quer ver, aquele que todo mundo quer ouvir. Eu tenho que colocar a melhor roupa e dizer: tá tudo aí do mesmo jeito. Mas não tá, filho, não tá, filho. É bronze polido, e bronze polido não é ouro. Bronze polido é bronze, ouro é ouro. Ouro não vai deixar de ser ouro. O bronze polido continua com o valor dele, que é lá embaixo, mas não é ouro. Tem gente querendo ser ouro e está numa situação de bronze, e pule o bronze para querer parecer com ouro. Que Deus está falando para mim, e que eu quero que você guarde no seu coração: seja quem você é, aonde você vai, do jeito que você é, do jeito que você está. Abra o seu coração para que as pessoas possam saber e ver quem é você. Não use máscara. Não queira ser o líder que você não é. Não queira ser o pregador que Deus não te chamou. Não queira ser o profeta que Deus não te pôs. Agora seja aquilo que Deus te colocou no lugar que Ele te colocou, porque ali você vai ser um Samuel. Samuel, irmão, nasceu de um lugar pobre, numa região pobre, mas o homem era rico, tinha tudo. Ana tinha tudo para não ser nada, ninguém. Mas ela tem um filho que é o melhor de todos os filhos, e ficou na história, tanto na história, que quase 4.000 anos, estou falando dele aqui.
estamos conversando dele aqui. E não sei, procura aí. Você que é teólogo, exegeta, procura o nome de um filho de Penina. Vê se você acha aqui. Um só, tem 10, mas uma filha, então uma filha, vou facilitar. Uma filha, fala aí. Não tem. Agora Samuel, vê quem é Samuel. Agora Ana colocava na posição que ela era. Ela nunca retrucou com Penina. Ela nunca falou com Penina. Ela nunca amaldiçoou Penina. Pelo contrário, quando o marido vai falar, ela só fala assim: eu estou triste porque estou sendo perseguida. E ela fala para quem ela deveria falar. Ela não sai espalhando: você viu Penina? Penina fala mal da minha vida. Penina, não, ela não fala. Ela simplesmente fala para quem ela deveria falar, que era o marido. Mas nem mal de Penina ela fala. Irmãos, com Penina não tem muito argumento. Deixa quieto. Penina, se isola. Seja Ana, que o teu Samuel está chegando. Talvez o teu Samuel seja talvez uma casa, sei lá o que é. Aquilo que essa mulher buscava era um filho. Talvez seja um filho também. Mas aquilo que você buscava e Deus não está te dando e está cercando, e talvez alguém que você não goste tenha aquilo que você quer ter, e talvez Deus está tratando com o teu coração para você saber que quem dá é Deus, a hora que Deus quer. Abra o seu entendimento. Ele é Deus, se Ele der. Mas se Ele não der, Ele vai continuar sendo Deus. Pode ter certeza. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Às vezes, irmãos, essa nossa atitude eu escrevi tantas coisas aqui, não li nada. Deixa aqui. Não era para falar mesmo. Às vezes a nossa atitude é aqui: paz do Senhor, graça e paz. Os mais, graça e paz, irmão, amado do Senhor. E às vezes o Senhor está olhando, querendo procurar uma obra na sua vida e não vê. Em vez de a gente trazer pessoas para a igreja, temos mandado mais embora. Irmãos, é sério. Vocês ouviram a reportagem do Donald Trump? Vocês viram o texto que eu mandei para vocês ali no grupo? É o último sinal que faltava. Que não é sinal, mas é a última comunicação para a vinda de Jesus. E tem gente que está se apegado no trabalho, se apegado no dinheiro, se apegado em coisas Penina. Eu não estou dizendo para você abandonar não, irmãos. Só tira o teu coração de lá. Tira o teu coração do pecado. Tira o teu coração da ganância. Tira o teu coração da arrogância. Tira o teu coração da soberba. Tira o véu, irmão. Tira o véu. Mostra a tua cara. Entrega quem você é. Deixa Deus trabalhar. Porque de quem nós deveríamos esconder, não conseguimos. Você consegue esconder de Deus? Davi, orando no Salmo 116, ele diz assim: Senhor, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe todas. O Senhor conhece a minha vida antes, ou seja, informe, antes dela de juntar ali o esperma e o ovo, o Senhor já conhecia, já sabia o meu nome. E o Senhor escreveu todos os dias da minha vida antes que acontecesse o primeiro. O Senhor disse que Ele rejeitou Saul. Saul não, Esaú. Ele rejeitou Esaú antes que Esaú nascesse. E Ele aceitou Jacó antes de qualquer. Ele rejeitou Saul antes da primeira maldade e aceitou Jacó antes do primeiro benefício.
Ele é Deus, irmãos, Ele sabe o que vai acontecer. Faça você o teu melhor, arranque o seu melhor e coloque o seu melhor diante dEle. Vou terminar. Irmãos, só guarde no teu coração. Vai lá em Samuel. Ali tem um pouquinho de Penina, as coisas más dela. E ali tem bastante de Ana. E um detalhe. Maria, quando vai cantar pela gravidez de Jesus, ela canta como Ana. Vai lá em Lucas que você vai ler isso aí. Ela se alegra e diz: o mesmo cântico de Ana era o cântico de Maria, porque ela também havia recebido o melhor. Como Ana, no período ela recebeu o melhor, Maria também recebeu o melhor dos melhores. E a Bíblia diz que Maria canta como Ana. A alegria de Maria era como Ana. Agora você acha que Maria não viveu igual, não tinha uma Penina perto dela? Não, tinha umas 1000. Irmãos, vai estudar a vida de Maria para você ver. Chamavam ela de prostituta, queriam apedrejar Maria, os vizinhos não conversavam com ela. A gente vê uma imagem, uma história que conta por cima. Vai ver a verdadeira história dela. Vai lá estudar, pega Joséfo, Flávio Joséfo, vai estudar. Viveu no período e escreveu. Vai lá, irmãos. Todo aquele que quer o melhor, o diabo vai enviar uma Penina para perturbar a vida daquele que busca o melhor. Então eu vou desistir. Desiste, irmão, desiste. Levanta outro no seu lugar. Agora eu quero que você guarde no teu coração que Deus não me deu essa mensagem para trazer para você ser uma Penina, para você mudar, como Ele falou comigo. Irmão, Deus primeiro falou comigo para mim tirar o véu, para mim tirar o polimento, porque ouro não precisa de polimento, ele é ouro e continua sendo ouro, e não precisa mascarar. Seja você, fale aquilo que Deus mandou falar, e não fale aquilo que Deus não mandou falar.